Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Júlia Raquel e estamos aqui para mais uma aula nesse sistema que vocês já conhecem. Sou a professora de História da Arte e quero que todos sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje nós vamos falar sobre algumas manifestações artísticas de extrema importância para os estudos de vocês, para o dia a dia, para que vocês se tornem pessoas mais conscientizadas, né, acima de tudo, sensibilizadas com essas manifestações artísticas que nós trouxemos para vocês. Nesse momento, é interessante observarmos e entendermos o conceito da arte efêmera. Então, o conceito e também as principais características. Eu trouxe para vocês um conceito que ele diz o seguinte: a arte efêmera pode ser aquela que foi criada com o objetivo de se desfazer com o tempo, ou aquela que dura um tempo predeterminado. Ou seja, a arte efêmera, ela tem um propósito de uma curta duração. Ou seja, ela acontece, porém, ela não tem o propósito de ficar por muito tempo. Esse tipo de arte, ela tem como principal objetivo se opor, né, bater de frente contra principalmente artes tradicionais, porque principalmente as artes mais antigas. Então, além dela priorizar exposições de curta duração, até pelo fato dela ser aberta, geralmente, na maioria das vezes, como vocês estão vendo aí na imagem, esse tipo de arte, ela tem uma certa atuação com o público, exposta, em total contato com a natureza, com o meio ambiente. E, por conta disso, o próprio dia a dia, o sol, a chuva, a poeira, ela tem como um propósito uma duração menor. Ainda falando sobre o conceito da palavra em si, essa manifestação também é conhecida como arte do momento. Por que a arte do momento? Porque, na maioria das vezes, ela vem fazer uma crítica a um acontecimento, algo que tenha acontecido no momento, que seja algo muito atual. Questões políticas, questões do meio ambiente, ela tenta também comunicar-se, né, com o público. Então, é muito interessante entender esse tipo de expressão, e como muitas vezes o artista ele se expressa por si só, ele se expressa através de quê? Do próprio meio em que ele está inserido. E no caso, como vocês estão vendo aqui, nessas duas imagens, percebam que dentro desse contexto, você pode ver que o artista ele utilizou, né, expressões corporais para poder manifestar a sua arte. Ainda dentro desse contexto, eu trouxe uma obra de arte que ela se encontra, né, em São Paulo. O nome da obra de arte é A Mão de Deus, que faz exatamente uma referência aos tempos que estamos passando, esse tempo de pandemia, um problema mundial. E aí, como eu falei agora há pouco, a arte efêmera, ela tem um propósito, ela tem uma intenção, que é dialogar, que é se comunicar com o público. E muitas vezes ela pode estar inserida num contexto atual, por isso que ela foge um pouco da arte tradicional
Então, por isso que nós podemos dizer que ela é inerente, né? A arte efêmera, ela é inerente, contemporânea. Então, é uma arte que ela vai estar muito atualizada. Outro detalhe importante com relação a essa manifestação artística é que ela está muito ligada à arte de rua, como o grafite. O grafite é um exemplo. Mais para frente eu vou estar falando sobre o grafite e eu quero que vocês observem como essa arte ela chama a atenção do público. É uma arte que, na maioria das vezes, ela pode ser também uma arte marginalizada, uma arte que ela também pode ser vista de uma forma até mesmo deturpada. Exatamente por quê? Porque ela vem trazer temas atuais e muitas vezes vem fazer críticas a algum determinado contexto que esteja inserido no momento. No caso dessa obra que vocês estão vendo aí, ela é na fachada de um prédio muito alto, numa avenida principal, e ela vem fazer exatamente uma referência ao sofrimento do que as pessoas estão passando nesse momento de pandemia. Esse tipo de manifestação, além de apresentar um caráter breve, pode facilmente ser destruído ou alterado de N formas, como eu tinha falado anteriormente. O próprio tempo, o sol, a chuva, o vento, e pode fazer com que esse tipo de expressão artística ela se apague, ou até mesmo pelo fato dela ser uma exposição que fica aberta ao público, né, em total contato com o meio ambiente, pode acontecer dela ir se deteriorando ou alguém também contribuir com isso, tá? Ela também pode, né, ser chamada de arte da terra. Na década de 1960, ao promover a anti-arte, ou seja, grupos de artistas que vinham se opor, vinham bater de frente com o sistema capitalista, eles vinham trazer um caráter contrário, né, a esse caráter comercial, que muitas vezes as obras de arte que geralmente estão presentes nas galerias têm essa intenção de fazer um comércio. Então veja que esse tipo de arte traz exatamente uma crítica ao próprio sistema capitalista. E isso torna a arte com um caráter provocativo, chama a atenção, né? Bater de frente muitas vezes com o sistema. Então, os artistas que desenvolvem esse trabalho, eles trazem essa perspectiva, eles têm essa visão de mundo. Como eu tinha falado anteriormente, ainda dentro desse contexto, eu trouxe para vocês o conceitozinho da arte grafite. Então, a arte grafite ela está inserido dentro desse contexto como uma manifestação artística que geralmente está em espaços públicos, né? A partir do momento que ela está inserida nesses espaços públicos, a população, no geral, tem acesso a esse tipo de arte. Durante muitos anos, a arte grafite ela foi tida como uma arte marginalizada, exatamente porque ela surge exatamente das periferias, um tipo de arte que era, na maioria das vezes, ia fazer uma conscientização à cultura afro, e também ela está bem ligada diretamente a vários movimentos, em especial ao hip hop, que nós teremos outro momento para falarmos sobre a arte, a cultura do hip hop. Então, a arte grafite é uma forma de expressar toda uma opressão que a humanidade vive, principalmente aqueles que são menos, né, favorecidos na sociedade, aquelas pessoas que estão à margem da sociedade.
Então, ele se utiliza da arte como meio de chamar a atenção da sociedade por questões do dia a dia. Então, a arte grafite surgiu nos Estados Unidos e aqui no Brasil ela foi inserida exatamente dentro desse contexto. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de Alexandre Keto, né? Camila Moraes. É uma arte que ela vem trazer vários significados, exatamente dentro desse contexto que está inserido, né? Ele vem trazer uma reflexão sobre a cultura afro no Brasil. Outra talentosa artista que traz uma reflexão, ela traz uma arte muito crítica dentro desse contexto, é a paraense, desculpem, Drica Chagas. Né? Aqui nessa imagem vocês estão vendo, ela está produzindo uma arte grafite com o tema espiritualidade, então ela traz temas que chamam muito a atenção do público, onde ela aqui desenha um corpo, uma expressão corporal, então existe toda uma comunicação, a obra de arte, ela fala por si só. Então, a principal intenção de mostrar para vocês essa arte é exatamente para que vocês façam uma reflexão sobre uma cultura tão rica que merece, que deve ser valorizada e que as pessoas precisam ter mais consciência e entender como a arte grafite ela pode muitas vezes tirar um jovem, despertar o jovem para a arte e desenvolver uma manifestação artística dentro da sua visão de mundo em que ele está inserido. Eu quero agradecer a vocês por mais uma aula e vamos aguardar a próxima. Muito obrigada.